Imagine um mundo onde os mitos antigos e as narrativas religiosas se entrelaçam de maneira tão profunda que questionar suas origens é quase como abrir um portal para uma história perdida. E se tudo o que sabemos sobre a história de Jesus tivesse raízes mais antigas, em culturas que precederam o cristianismo por séculos, hoje vamos mergulhar em uma análise que revela conexões surpreendentes entre Jesus e Horus, o deus egípcio. Mas atenção! O que vamos explorar aqui pode desafiar suas crenças mais profundas e mudar a forma como você enxerga as narrativas religiosas. E é na última parte que revelaremos o ponto mais impressionante de todos. Antes de começarmos, inscreva-se no canal Além da Bíblia Cortes e deixe um like. Compartilhe este vídeo com amigos e comente o que você pensa. Vamos juntos explorar os mistérios que desafiam a visão tradicional. Horus, na mitologia egípcia, é o deus do céu, filho de Ísis e Osíris, conhecido por sua representação como um ser humano com cabeça de falcão. Ele é uma divindade que simboliza o poder solar e a realeza. Nos textos antigos, Horus surge como o herói mítico que luta contra o mal, representado por Sete, o deus do caos. Sua história é cheia de simbolismo, associada ao renascimento e à ordem cósmica, temas que ecoam no cristianismo através da figura de Jesus. No entanto, as semelhanças não param por aí. Estudos acadêmicos, como os de D.M. Murdoch em Cristo no Egito, a conexão de Horus e Jesus, mostram uma série de paralelos impressionantes entre Horus e Jesus. Horus, assim como Jesus, é descrito como nascido de uma virgem. Ísis, uma deusa altamente reverenciada, assim como Maria no cristianismo. Na teologia egípcia, Ísis é chamada de a Virgem e Mãe de Deus. E o nascimento de Horus foi descrito como um ato divino, uma concepção milagrosa, semelhante ao relato de Maria e o nascimento virginal de Jesus em Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 25. Essas similaridades são fascinantes e levantam a questão: seria Jesus uma adaptação da figura de Horus? Outro ponto interessante é a data de nascimento. Horus, segundo antigos registros egípcios, era associado ao solstício de inverno, no dia 25 de dezembro, uma data que também ficou marcada como o nascimento de Jesus. A escolha desse dia não foi acidental. O solstício de inverno simboliza a renovação do sol, a promessa de dias mais longos e de luz. Para os antigos, isso era um evento de esperança e renascimento, apropriado para uma divindade salvadora. Com o tempo, essa data foi cristianizada, incorporando o nascimento de Jesus como o sol da justiça, um conceito que também faz parte da teologia egípcia, com Horus como filho do sol, Cristo no Egito, Akonex. Cristo no Egito, Akonex. À medida que mergulhamos mais fundo, vemos que Horus também foi apresentado como uma figura com 12 seguidores, ou apóstolos. Segundo os textos egípcios, ele era seguido por 12 figuras em seu papel de líder celestial, que representavam os 12 signos do zodíaco e a ordem cósmica. Da mesma forma, Jesus é descrito nos evangelhos, como em Lucas capítulo 6, versículos 12 a 16, com 12 apóstolos que o acompanham em sua missão divina. Essa configuração de 12 discípulos não é exclusiva do cristianismo. Ela ecoa tradições anteriores que associavam divindades solares a 12 auxiliares, simbolizando o ano solar. Então, essa organização que muitos acreditam ser exclusivamente cristã, na verdade, possui raízes em práticas e simbolismos que remontam ao Egito Antigo. A relação entre o batismo de Jesus e o de Horus também é intrigante. No Novo Testamento, Jesus é batizado por João Batista, uma figura descrita como ascética e que realiza rituais de purificação. Na mitologia egípcia, Horus é batizado no rio Nilo pelo deus Anubis, uma divindade relacionada à transição e purificação. O simbolismo do batismo,
como renascimento espiritual e físico, é claro nas duas narrativas. Para estudiosos como Murdoch, esse paralelo sugere uma herança direta de rituais egípcios para as práticas do cristianismo, especialmente considerando que o Egito foi um centro cultural crucial na época do desenvolvimento dos evangelhos. Cristo no Egito a Conex. E se você já está achando essas semelhanças surpreendentes, saiba que isso é apenas o começo. Os elementos de milagres e feitos sobrenaturais são outras partes da conexão entre Horus e Jesus. No Egito Antigo, Horus é descrito como aquele que caminha sobre as águas e que cura os doentes. Ele ressuscita o pai, Osíris, dos mortos, numa passagem que simboliza a vitória sobre a morte e o caos. No cristianismo, Jesus realiza muitos dos mesmos feitos, como andar sobre as águas e ressuscitar Lázaro, conforme descrito no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 1 a 44. Essas similaridades são motivo de intensos debates entre teólogos e historiadores, e fazem pensar: seriam essas histórias compartilhadas uma coincidência ou indicam uma transmissão cultural entre o Egito e o cristianismo nascente? Se tudo isso é intrigante para você, continue conosco, pois ainda vamos explorar outros detalhes chocantes. Vamos avançar ainda mais nessa análise fascinante. Pense em como esses paralelos podem ter influenciado a forma como compreendemos o cristianismo hoje. Se figuras de Horus e Jesus compartilham tantas características, qual é a linha que separa a mitologia egípcia das narrativas bíblicas? E o que isso nos diz sobre as origens culturais do cristianismo? Antes de seguirmos, se você está gostando dessa exploração profunda, inscreva-se no canal Além da Bíblia Cortes, deixe um like e compartilhe com amigos que também gostam de questionar as origens e as bases das religiões. Esses estudos podem transformar a forma como entendemos as tradições religiosas e até mesmo como vemos a nós mesmos. Retornando à análise, a crucificação é um dos pontos mais marcantes e polêmicos na comparação entre Horus e Jesus. Na narrativa cristã, a crucificação de Jesus representa o sacrifício máximo e um evento central para a fé. Já Horus, segundo alguns pesquisadores, foi retratado em diversas imagens e textos com os braços estendidos, em uma postura que lembra a crucificação. É importante destacar que, na tradição egípcia, o símbolo da cruz já existia muito antes do cristianismo. A cruz Ansata, ou Ankh, era um dos principais símbolos egípcios, representando a vida e a imortalidade. Para D.M. Murdoch, a figura de Horus, com os braços abertos, junto ao símbolo da Ankh, poderia ter influenciado a iconografia cristã da crucificação. Em outras representações egípcias, Osíris, o pai de Horus, é mostrado em uma posição de cruzamento, sugerindo um tipo de ressurreição simbólica que ecoa em narrativas de morte e renascimento. Ao longo dos séculos, a imagem de um Deus que sacrifica sua vida e ressuscita passou a ser reinterpretada, misturando-se a novas crenças e ganhando novas expressões religiosas. Assim, a história de Jesus e sua crucificação poderia ser, ao menos em parte, uma adaptação dos mitos de ressurreição de Horus e Osíris, moldados para o contexto judaico e romano do primeiro século. As semelhanças entre Horus e Jesus são aprofundadas também na ideia do Filho de Deus. No Egito, Horus era o Filho amado, uma divindade venerada que representava a continuidade da vida e o favor dos deuses. Ele era visto como o elo entre os humanos e o divino, aquele que trazia a renovação e a justiça. No cristianismo, Jesus é apresentado como o Filho de Deus, o Redentor que assume os pecados da humanidade e traz a salvação. Tanto Horus quanto Jesus carregam a imagem do Filho Divino, que através de sua vida ensina o caminho da virtude e do perdão. Outro ponto importante a ser considerado é a questão dos milagres e dos ensinamentos de Horus e Jesus. Horus
Em sua narrativa mitológica, era conhecido por realizar milagres. Ele curava os enfermos, enxergava o futuro e protegia os necessitados. Assim como Jesus, Horus era descrito como uma figura compassiva e cheia de poder divino. De forma semelhante, Jesus realiza feitos extraordinários, como curar leprosos, devolver a visão aos cegos e alimentar uma multidão com apenas alguns pães e peixes, como descrito em Mateus capítulo 14, versículos 13 a 21. Essas histórias, que muitos acreditam ser exclusivas do cristianismo, também aparecem nas tradições egípcias. Essa repetição de temas sugere que as narrativas de poder, compaixão e cura foram transmitidas entre culturas, cada uma adaptando esses feitos divinos ao seu contexto e às suas necessidades espirituais. Cristo no Egito, Akonex. Cristo no Egito, Akonex. A ideia de Horus como Salvador também tem seu paralelo em Jesus. Para os egípcios, Horus era aquele que derrotava o caos, a encarnação do bem triunfando sobre o mal. Jesus, nos evangelhos, assume um papel semelhante, confrontando o mal e oferecendo salvação aos que o seguem. Na cultura egípcia, Horus derrotava Sete, o deus da escuridão e do deserto, em uma batalha épica que simbolizava a restauração da ordem no mundo. No cristianismo, Jesus enfrenta Satanás, o símbolo do mal, e através de sua morte e ressurreição, traz a promessa de vida eterna para seus seguidores. Essas figuras, ao representar a luta do bem contra o mal, são quase arquétipos de redenção que cruzam fronteiras religiosas e culturais. Agora, se olharmos para as práticas e festividades, veremos ainda mais conexões. A festa da ressurreição de Osíris e o culto a Horus tinham datas que se alinhavam com os ciclos naturais e eram celebradas com ritos de renovação, como os festivais de primavera. No cristianismo, a Páscoa simboliza a ressurreição de Jesus, uma celebração que também ocorre na primavera e que carrega a mesma ideia de vitória sobre a morte e renovação da vida. Mais uma vez, vemos como práticas religiosas podem ser reinterpretadas e ressignificadas, criando pontes entre culturas e atravessando séculos. Essas semelhanças não são meras coincidências, como defendem diversos estudiosos na área da crítica histórica e comparativa. Pesquisadores como Tom Harpur e o próprio D.M. Murdoch sustentam que o cristianismo foi profundamente influenciado pelas tradições egípcias, uma fusão de crenças que se adaptou ao contexto da época e às necessidades espirituais do povo. A relação entre as divindades egípcias e o cristianismo não termina nas figuras de Horus e Jesus. Ela também se estende para temas mais profundos, como o conceito de vida após a morte e a jornada da alma. No Egito Antigo, a crença em um julgamento final após a morte era central. Osíris, pai de Horus, é o deus do submundo e do renascimento. Segundo a mitologia egípcia, após a morte, a alma passava pelo Salão da Verdade, onde era julgada por Osíris e um painel de divindades. Se fosse considerada digna, poderia adentrar a eternidade em paz. Esse julgamento, um processo espiritual de pesagem da alma, ecoa fortemente na tradição cristã do juízo final, onde Jesus assume o papel de juiz supremo, recompensando os justos com a vida eterna e condenando os ímpios, como em Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46. Outro ponto fascinante é a ideia de ascensão e glorificação divina. Nos textos egípcios, Horus ascende ao trono dos céus após vencer Sete, simbolizando a vitória sobre o mal e o caos. Ele é glorificado como o Senhor dos Céus, um título que o coloca em um plano de existência superior, próximo ao Sol, que representa a divindade suprema. De maneira semelhante, o cristianismo narra a ascensão de Jesus ao céu após sua ressurreição, para se sentar à direita de Deus Pai. A mensagem transmitida é de triunfo sobre a morte e sobre o pecado, assim como na mitologia egípcia.
A ressurreição e a ascensão de Horus foram ao longo dos séculos reinterpretadas em diversas culturas e parecem ter encontrado um novo lar na narrativa cristã. A teologia comparativa mostra que o conceito de morte e ressurreição de uma divindade é um tema comum em várias culturas. No caso de Osíris e Horus, a morte de Osíris e sua ressurreição simbólica através de Horus representa o ciclo eterno da vida e da morte, da escuridão e da luz. Esses temas foram reinterpretados no cristianismo, onde Jesus morre na cruz e ressuscita ao terceiro dia, triunfando sobre a morte. Para muitos estudiosos, essa estrutura narrativa parece indicar uma continuidade de ideias, um tipo de código espiritual, que se manifestou em diversas tradições religiosas, cada uma à sua maneira. É interessante observar que o cristianismo se desenvolveu em uma época em que o Império Romano estava em contato direto com o Egito. O próprio Evangelho de Mateus conta que a família de Jesus fugiu para o Egito para escapar da perseguição do rei Herodes. E muitos acreditam que esse período contribuiu para uma troca cultural intensa. O Egito não era apenas um centro religioso, mas também um local de saber e magia, onde conhecimentos astronômicos, espirituais e simbólicos eram amplamente praticados. Alexandria, por exemplo, era um ponto de convergência entre o mundo greco-romano e o egípcio, e muitos textos sagrados foram traduzidos e preservados ali. Assim, ao mesmo tempo em que os cristãos desenvolviam suas crenças, eles estavam em contato com mitos egípcios, o que pode ter influenciado profundamente as narrativas e símbolos do cristianismo. Cristo, no Egito, Akonex. Cristo, no Egito, Akonex. Ao longo da história, algumas dessas semelhanças entre Horus e Jesus foram alvo de intensa crítica por parte dos defensores do cristianismo tradicional, que veem as comparações como uma tentativa de desacreditar a religião. No entanto, para a perspectiva da crítica histórica e acadêmica, essas comparações não buscam deslegitimar o cristianismo, mas sim oferecer uma compreensão mais ampla das influências culturais que moldaram suas crenças e práticas. Pesquisadores como John Dominic Crossan, um dos principais estudiosos do Novo Testamento, argumentam que o cristianismo precisa ser compreendido dentro do contexto cultural do mundo antigo, onde a troca de ideias era comum e natural. Para muitos, isso não reduz a espiritualidade da fé cristã. Ao contrário, revela como as crenças religiosas são parte de uma longa e rica tradição de buscas humanas por sentido e transcendência. O fato de Horus e Jesus compartilharem temas e símbolos não significa que um é cópia do outro, mas sim que ambos fazem parte de um patrimônio espiritual que ultrapassa fronteiras e eras. A humanidade, ao longo dos séculos, sempre procurou respostas para as questões fundamentais da vida, da morte e do sentido da existência. E essas respostas se manifestaram através de narrativas que, embora culturalmente diferentes, trazem uma mensagem universal. Agora, voltando ao tema da figura da mãe, a associação entre Ísis e Maria é outro exemplo de como o cristianismo pode ter absorvido elementos do Egito Antigo. Ísis, a mãe de Horus, é representada como uma virgem amorosa e poderosa, uma figura maternal que é venerada como rainha do céu e intercessora entre o divino e os humanos. Ela é retratada segurando o filho nos braços, em uma imagem que se tornou icônica e que lembra fortemente a representação de Maria e o menino Jesus. As similaridades entre essas duas figuras maternas, ambas descritas como virgens que geraram um Salvador, são vistas por estudiosos como outra evidência das influências egípcias no cristianismo. Ísis era adorada em diversos pontos do Império Romano, e seu culto se misturou a outras tradições, criando um elo espiritual que mais tarde foi incorporado pelo cristianismo nascente.
Por fim, vale a pena refletir sobre o porquê dessas semelhanças terem sido tão bem aceitas e incorporadas pela sociedade da época. A resposta pode estar na própria natureza humana, que busca segurança e compreensão através de figuras divinas que ressoem com as suas esperanças e medos. Ao longo deste vídeo, exploramos uma teia complexa de conexões entre Horus e Jesus. Mas ainda há uma última e poderosa revelação que é essencial para compreendermos essas semelhanças. A verdade por trás dessas conexões pode revelar muito sobre a própria formação da identidade cristã e como as tradições antigas moldaram crenças que permanecem vivas até hoje. Uma das maiores contribuições para essa análise é a chamada astroteologia, um campo que estuda a relação entre os corpos celestes e os mitos religiosos. No Egito Antigo, Horus era representado como o Sol nascente, o filho do deus Sol-Ra, e sua luta diária contra Sete simbolizava a batalha entre o dia e a noite, a luz e a escuridão. Esse simbolismo solar foi absorvido e reinterpretado na iconografia cristã, onde Jesus é associado à luz do mundo e descrito como a estrela da manhã em Apocalipse, capítulo 22, versículo 16. Esse paralelo sugere que a figura de Jesus poderia ter herdado os atributos solares e salvadores de Horus, tornando-o também uma personificação do triunfo da luz sobre as trevas, Cristo no Egito, Aconex. Esse fenômeno de transmissão cultural e religiosa não é isolado. Diversas culturas ao longo da história compartilharam temas e símbolos espirituais que refletem a universalidade da experiência humana. Estudiosos da religião comparativa, como Mircea Eliade, afirmam que os mitos são estruturas arquetípicas, ou seja, narrativas que respondem a questões existenciais semelhantes, independentemente da cultura. Assim, os antigos egípcios expressaram sua fé e compreensão do mundo através de Horus, enquanto os primeiros cristãos encontraram em Jesus um símbolo similar para a renovação espiritual e a esperança de vida eterna. Para muitos, essa conexão pode parecer desconcertante, mas entender que o cristianismo não surgiu em um vácuo cultural é fundamental. Na época em que o cristianismo floresceu, havia uma rica troca de saberes e práticas religiosas entre o Egito, a Grécia e Roma. Alexandria, por exemplo, era o centro intelectual do mundo antigo, onde conviviam judeus, egípcios, gregos e romanos, cada um trazendo suas tradições e interpretando as crenças dos outros. Esse ambiente de sincretismo cultural foi terreno fértil para a fusão de ideias, permitindo que elementos egípcios fossem absorvidos pelo cristianismo nascente. Para concluir, devemos olhar para essas semelhanças com uma mente aberta. A possibilidade de que o cristianismo tenha se inspirado em mitos egípcios não tira o valor espiritual da fé cristã, mas, ao contrário, mostra como as religiões são construções culturais, sempre se adaptando e evoluindo com as sociedades. Compreender a conexão entre Horus e Jesus é um convite para enxergar o cristianismo sob uma nova luz, reconhecendo a complexidade e a profundidade de suas raízes históricas. Se você chegou até aqui, deixe um comentário com a sua opinião. Essas conexões entre Horus e Jesus mudaram sua percepção? Acha que as religiões realmente compartilham um fundo comum? Queremos saber o que você pensa. Por fim, não se esqueça de se inscrever no canal e conferir os vídeos sugeridos na tela final. Cada um deles explora outros aspectos do cristianismo e dos mistérios religiosos, com uma análise acadêmica histórica crítica. Vamos juntos descobrir mais sobre as origens e influências que moldaram a história da fé e a espiritualidade humana.